Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre um tema que é pouco conhecido de nós anestesiologistas, já que nós quase nunca nos deparamos com situação na qual tenhamos que preencher uma declaração de óbito. Normalmente, o óbito intraoperatório quando há um óbito intraoperatório, o cirurgião é o responsável pelo preenchimento da declaração, obviamente, quando é uma causa conhecida, uma causa não violenta, uma cirurgia eletiva, por exemplo, uma cirurgia de urgência, onde há um conhecimento prévio de que o paciente foi vítima de um trauma ou de uma violência qualquer, de uma causa não natural. Esse paciente, então, deve ser encaminhado para esse falecido, o corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal. Mesmo que esse óbito tenha, que essa causa não natural, uma queda, um atropelamento, uma tentativa de assassinato, um suicídio, que tenha gerado uma complicação que veio a mostrar a necessidade de cirurgia, mesmo que muito tempo depois, mesmo que a causa que o óbito aconteça depois da cirurgia, o motivo inicial de toda aquela sequência de complicações, tendo sido uma causa não natural, a necessidade de encaminhar o paciente para o Instituto Médico Legal. Então, durante uma cirurgia eletiva ou uma cirurgia onde não haja nenhuma evidência de que houve uma causa relacionada a esses fatores de violência ou de trauma, de acidente, etc., se há um óbito, o cirurgião normalmente é o responsável pelo preenchimento da declaração de óbito, já que ele é o médico assistente do paciente. Nós, anestesiologistas, então, praticamente nunca nos deparamos com a situação assim. Quem trabalha em UTI, normalmente, obviamente, lida com pacientes mais graves, o risco maior de vir a óbito faz com que haja uma necessidade, uma situação mais frequente de necessidade de preenchimento de declaração de óbito. Mas nós, em algumas situações bastante raras, somos os responsáveis pelo preenchimento da declaração de óbito. Uma dessas situações é a cirurgia de bucomaxilofacial. Se o cirurgião for dentista, se ele não tem a titulação em medicina, ele não é apto e nem tem autorização legal para preenchimento da declaração de óbito. E se o anestesiologista é o único médico lidando com aquele paciente, é ele que tem que preencher a declaração de óbito. Obviamente, desde que não haja nenhuma daquelas situações suspeitas ou declaradas de violência ou de alguma forma. Então, é, foi feita em 2021 uma solicitação ao Departamento Jurídico da Sociedade Brasileira de Anestesia, perguntando, no caso de um óbito durante uma cirurgia em que o dentista seja o executor do procedimento, quem deveria preencher o atestado de óbito ou a declaração de óbito, que é a mesma coisa, já que o dentista, mesmo sendo o cirurgião bucomaxilofacial, se ele não tem a titulação em medicina, ele não tem autorização para preencher o atestado ou a declaração de óbito. Então, essa pergunta foi feita e o Departamento Jurídico levantou que no Conselho Federal de Medicina, uma resolução de 1998 diz que se a cirurgia está sendo executada, é uma cirurgia odontológica e só o cirurgião dentista está lidando com o paciente, então, se o paciente, por algum motivo, evolui a óbito, esse óbito vai necessitar, como sempre, uma declaração de óbito, mas no caso, o paciente, o corpo tem que ser direcionado para o serviço de verificação de óbito ou o Instituto Médico Legal para resolução e execução da declaração de óbito. Mas se o anestesiologista está presente na sala, está lidando, está tratando daquele paciente, e o paciente, por algum motivo, vem a óbito, ele, o anestesiologista, como único médico
lidando com o paciente naquele momento. Se não há nenhuma suspeita de morte não natural, então o anestesiologista fica como o responsável pelo preenchimento da declaração de óbito. E aí é importante que essa declaração seja preenchida da maneira mais correta possível, numa lisura que permita tornar aquele documento confiável, tanto em relação aos anseios de geração de dados e informações para, obviamente, gerar estatísticas que vão ajudar na implementação de estratégias até de saúde pública, de conhecimento de estatísticas em relação a doenças relacionadas à faixa etária, sexo, etnia, etc., mas também com a finalidade de gerar um documento confiável do ponto de vista legal. Para isso, esse documento tem que ser preenchido sem rasura ou emenda, sem abreviação ou abreviatura, sem letra, a letra tem que ser legível e, de preferência, letra de forma e com caneta azul. Essa padronização é importante para que haja uma perfeita identificação de tudo que está sendo registrado no documento. Nenhum campo pode ficar em branco. Se existe a opção ignorado, e essa é a opção melhor entre as opções existentes naquele campo, esse deve ser assinalado, ou se não há essa opção e o campo não vai ser utilizado porque ele não se aplica àquela situação que está sendo descrita no documento, então a gente tem que preencher com um traço para que não seja utilizado aquele espaço mais. Como não pode ter rasura, depois de colocar aquele traço, obviamente não pode ser escrito mais nada ali e evitar termos vagos como parada cardiorrespiratória, insuficiência cardíaca, que são termos que não vão identificar a causa do óbito, a causa subjacente, a causa básica. A gente sabe que existe uma causa básica que vai levar, em alguns pacientes, à evolução de uma complicação qualquer que vai gerar aquele óbito. Aquele óbito, então, teve uma causa imediata que foi consequência de uma causa básica. E essas causas sequenciais devem ser bem definidas para que haja a possibilidade de gerar estatística, estudos de epidemiologia, entre outros. A gente sabe que o documento, o formulário da declaração de óbito, era dividido em 9 blocos. Um bloco de identificação, um bloco que vai nos informar o endereço do paciente, o que ocorreu com ele, se o óbito foi em um feto ou em criança de menor de 1 ano ou não, quais foram as condições e causas básicas do óbito, a informação em relação a quem está assinando, qual o médico que está assinando aquela declaração de óbito, já que a gente sabe que é uma atividade médica, então não pode ser preenchido outro indivíduo que não médico, a não ser que não haja médico na localidade, e aí há uma determinação judicial ou policial para que alguém se responsabilize por gerar aquela informação, de preferência no cartório, alguém responsável pelo falecido, e 2 testemunhas vão então preencher aquilo ali. Mas normalmente é o médico que preenche, o médico que assina, um bloco que nos informa se houve causa externa, ou seja, causa não natural, causa relacionada a algum tipo de violência ou de acidente, algum trauma ou tentativa de suicídio, informações sobre o cartório, que vai eventualmente preencher a declaração de óbito na falta de um médico na localidade, e as informações sobre a forma como foi preenchido, quem foi o declarante, quem são as testemunhas. Então, são 9 blocos, cada bloco tem várias variáveis distribuídas irregularmente, não é o mesmo número em cada um desses blocos, mas um total de 59 variáveis. E essas variáveis devem ser preenchidas na medida em que as informações forem conhecidas. Se não há conhecimento de alguma daquelas informações, um traço, ou se há opinião, a opção ignorada é ali que deve ser preenchida.
Isso segue um modelo internacional de certificação médica da causa de morte que foi delineada já em 1948, durante uma Assembleia Mundial de Saúde, e foi corroborada pela Organização Mundial de Saúde, sendo feitas atualizações, mas de forma a manter um rigor de informação que é padrão universal. Todos os países utilizam essa forma de preenchimento e a classificação das causas, como vai ser descrito nesse vídeo. São três as vias da declaração de óbito: uma rosa, uma amarela e uma branca, que são preenchidas carbonadas. A via branca é a via que vai ficar, que vai ser endereçada ao Serviço Municipal ou Estadual de Saúde, para ser arquivado ali, depois ter o controle das informações para gerar mais informações, dados epidemiológicos e entre outros. A via amarela fica com a família leva essa via amarela para o cartório para trocar essa via, entre aspas, pela certidão de óbito, que, em última análise, é o documento que vai definir o fim da vida do paciente, o fim da vida legal do paciente, o fim dos seus direitos e das suas posses, e vai permitir o sepultamento. Sem a certidão de óbito, não há o sepultamento. Isso é uma obrigação legal. Então, a certidão de óbito também serve para resoluções de problemas relacionados à herança, inventário, entre outros. E a via vermelha, a via rosa, ela fica arquivada no estabelecimento que preencheu a declaração de óbito, seja o estabelecimento hospitalar, seja o serviço de verificação de óbito, seja o Instituto Médico Legal. Então, quem preencheu fica com a via rosa arquivada para seu controle e sua comprovação, e caso haja necessidade de comparação entre o que se tem arquivado, o que se tem no cartório e o que tem arquivado na instituição que preencheu, então a gente tem as três vias arquivadas, cada uma num lugar, para ver essa comprovação, caso haja necessidade no futuro. Aqui à esquerda a gente tem o formulário inteiro, a gente aumentou aqui um pouquinho um corte dos primeiros 4 blocos, e lembrando que acima do primeiro bloco tem a informação do que é a identificação, na verdade, dessa declaração de óbito. Ela vem aqui com uma numeração, que é uma numeração sequencial. Naquele bloco, os diversos formulários, cada um em 3 vias, eles vêm em uma numeração sequencial para que haja controle de fornecimento e de preenchimento. Não pode haver sumiço, não pode jogar um fora. Se rasurou, devolve para a instituição, para o Estado controlar aquela quantidade de declaração de óbito que está sendo fornecida, está voltando para a origem. Isso é para haver controle, para não ter fraude, não ter crime relacionado a preenchimento errado e outros tipos de crimes que podem ser originados dessa manipulação. E, além da numeração sequencial, tem um tracinho e tem um número que é gerado através de um algoritmo que serve também para controlar, para que não haja fraude utilizando e nem falsificação de declaração de óbito. Então, essa primeira linha acima do começo do bloco 1 é para a identificação da declaração de óbito. E aí vem depois o bloco 1 propriamente dito, que é a identificação do próprio paciente, onde vem a especificação se for óbito fetal ou não, a data do óbito, que é necessário que seja preenchida a data e o horário de maneira correta, a naturalidade. Se por acaso o óbito for fetal, a gente preenche aqui com natimorto. Se a gente não sabe o nome do falecido, a gente diz que é nome ignorado ou pessoa não identificada. Então, aqui as outras explicações importantes: não é proibido colocar óbito que aconteceu às 24 horas.
para não haver é, nenhuma confusão de data. Então, se foi 24 horas do começo ou do fim de um determinado dia, então, se o óbito aconteceu às 24 horas, a gente vai colocar um minuto antes disso, um minuto depois disso, para não ter confusão. Então, não se coloca óbito às 24 horas. O nome do indivíduo, se conhecido, é para colocar o nome completo, sem abreviar, e, se for óbito fetal, como eu disse, colocar natimor. Se os nomes dos pais são desconhecidos, colocar ignorado e lembrar que, caso haja um óbito de um feto antes da sua expulsão, ele já está morto. Então, tem que ver, se você tem menos de 500 gramas, tem menos de 20 semanas de gestação, tem menos de 25 centímetros, não precisa preencher essa declaração de óbito. Ele é considerado um abortamento. Se ele tem algum desses parâmetros igual ou acima dos limites mencionados, aí tem que preencher a declaração de óbito. E aí é preenchido pelo médico que é o médico assistente da mãe. Se por acaso aquele óbito, aquele natimorto, tem menos que essas medidas, apesar de não ser obrigatório o preenchimento da declaração de óbito, se a família assim quiser sepultar o produto do abortamento, pode solicitar e o médico pode preencher e fornecer para a família para que a criança seja sepultada. E um detalhe importante: se essa criança nasce com qualquer sinal de vida, independente de todos os números mencionados, peso, tempo de gestação e comprimento da criança, se nasceu com qualquer sinal de vida, alguma movimentação, alguma respiração e morreu logo em seguida, aí a gente tem que fazer a declaração de nascido vivo e depois a declaração de óbito, independente do peso da criança, tá? Se nasceu vivo e morreu em seguida, não é óbito fetal, é óbito neonatal. E aí a gente tem que fazer a declaração de nascido vivo e a declaração de óbito. Aqui, então, depois da identificação, vem a residência, no bloco 2 relacionado ao endereço do falecido. São 5 variáveis que são preenchidas aqui. Esses códigos não precisam ser preenchidos por nós, médicos, e, se por acaso é óbito fetal, o endereço que se coloca é o endereço da mãe. Em relação à ocorrência, dizer onde foi a ocorrência, se ocorreu no hospital, em algum outro tipo de estabelecimento, se foi no presídio, e aí a gente preenche aqui qual foi o estabelecimento, e se foi na casa do falecido ou em alguma outra casa qualquer, a gente põe domicílio. Então, o domicílio, mesmo que não seja o endereço do falecido, né? Se não foi em nenhum estabelecimento de saúde ou presídio ou qualquer coisa, a gente põe que foi domicílio. E se foi presídio, então a gente põe aqui, assinala outros e põe aqui presídio, o número do presídio, tá? É simples assim. Todos os dados que não se referem, que não se relacionam com o tipo de morte ou do falecido, a gente ou põe ignorado ou, não, ou põe um traço para mostrar que aquilo ali não tem relação com esse órgão. No bloco 4, a gente vai preencher a idade do indivíduo. Então, são 10 variáveis, a gente vai preencher se foi óbito fetal ou menos que um ano, para preencher nesse caso aqui. Então, se não foi, a gente nem precisa mexer nesse aqui, a gente apenas põe os traços nos espaços em branco, mas se foi fetal ou em um ano, a gente precisa lembrar que o campo 36 não é preenchido para óbito fetal. Por quê? Porque não tem declaração de nascido vivo, não é um óbito neonatal. Se for óbito neonatal, você tem que colocar aqui a declaração o número da declaração de nascido vivo.
Mas se foi um óbito fetal, ou seja, já foi expulso da mãe sem vida, então não precisa preencher aqui, pode pôr um traço aqui. Os campos 27 a 33 se referem, 27 a 33 se referem à mãe. Então, 27 é a idade da mãe, e aqui a escolaridade, que a gente vai colocar tudo que foi completo, se ela fez até a quarta série completa, ou até a oitava série completa, e assim sucessivamente. Ou, se a gente não sabe, ignorado, a ocupação habitual tem que ser uma ocupação com a maior precisão possível, por exemplo, se for médico, tem que dizer a especialidade. E no campo 30, o, é, começa aqui, então, a quantidade de filhos vivos, abortamentos e o número de semanas dessa gestação. Se é gravidez única, dupla, ou assim sucessivamente, o tipo de parto, se ele ocorreu, qual que foi, e se não se sabe, põe ignorado ali. Em relação ao número de filhos, obviamente, antes não conta com essa gestação atual, tá? O número de filhos anteriores, o número de abortos, tudo isso sem contar com essa gravidez atual. E em relação ainda a esse bloco 4, a gente tem que prestar atenção nas três possibilidades de uma criança. Então, se foi fetal ou menor que um ano, a gente vai avaliar. Se foi natimorto, ou seja, já foi concebido sem vida, se foi, saiu da mãe sem vida, mas se tem esses números inferiores a esses limites, menos de 20 semanas de gestação, menor que 25 centímetros e menos que 500 gramas, não precisa preencher a declaração de óbito. Então, vai para o resíduo hospitalar. A não ser que a família solicite, a gente pode preencher e fornecer para a família para poder fazer o sepultamento, se a família assim preferir. Mas se tiver qualquer um desses números igual ou maior que o limite estabelecido aqui, ou seja, gestação igual ou maior que 20 semanas, ou peso igual ou maior que 500 gramas, ou estatura igual ou maior que 25 centímetros, aí a gente tem que preencher a declaração de óbito. E quem preenche a declaração de óbito em qualquer dessas situações é o médico que dá assistência à mãe. Se por acaso a criança nasce e vem a morrer em seguida, então a gente tem que preencher a declaração de nascido vivo e a declaração de óbito para poder fazer o sepultamento. Sem declaração de óbito, não consegue a certidão de óbito, e sem a certidão de óbito não pode fazer o sepultamento. Então, se foi óbito neonatal, né, ou seja, nasceu e logo depois veio a óbito, então a duração da gestação tem que ser preenchida, o peso ao nascer aqui, o tempo de permanência viva e a declaração do nascimento, como mencionado aqui, tem que ser preenchida. Perguntas importantes. A gestante falece e não consegue, não houve a expulsão do feto. Então, morreu a mãe e aí o feto está lá dentro, obviamente, vai ver a óbito também. Então, permaneceu no útero. Os dois faleceram. Quantas declarações de óbitos devem ser emitidas? Só precisa fazer a declaração de óbito da mãe, porque se o feto não chegou a nascer, ele não teve vida, ele não precisa, ele está dentro da mãe ainda, não precisa fazer a declaração de óbito, é só para a mãe que se faz, preenchendo todas as partes do formulário no bloco 5, que vai ser mencionado posteriormente, em relação à morte da mulher em idade fértil. Se por acaso nascem siameses, quantas declarações têm que ser feitas? Se foram natimortos, a declaração é uma para cada. Se foi morte neonatal, ou seja, nasceram vivos e vieram a óbito em seguida, então é uma declaração de nascido vivo para cada e uma declaração de óbito para cada.
E continuando, então, aqui o bloco 5. Então, a gente vai ter que dizer se o óbito da mulher, caso seja óbito de uma mulher em idade fértil, dizer se foi em período de gravidez, no abortamento, se foi fora dessa situação. Então, o bloco 5 é o que faz referência às causas do óbito, ou a causa principal, mais a sequência de causas, como vou explicar daqui a pouco, e mencionar se, no caso de mulher em idade fértil, se teve relação com gravidez, sendo esse bloco, ele consta de quatro variáveis. Lembrar no campo 38 de dizer se teve assistência médica ou não, isso é muito importante. Se não teve assistência médica, esse corpo vai para o serviço de verificação de óbito, a não ser que seja morte não natural, que aí vai para o IML, mas se teve assistência médica, então o médico assistente vai ser o responsável pelo preenchimento dessa declaração de óbito. Lembrando que pode até cobrar uma consulta, mas não pode cobrar para preencher a declaração de óbito. É um serviço que o médico tem a obrigação de fazer, não pode cobrar. Então, assistência médica na doença que levou ao óbito, não necessariamente no momento do óbito, e as linhas aqui, A, B, C e D, são as linhas que vão ser preenchidas com as causas do óbito, sendo que a primeira linha A é a causa imediata do óbito. A linha B é o que levou a acontecer a causa imediata do óbito, ou seja, na linha A, a causa imediata do óbito, devido a preencher aqui a causa, o motivo daquela causa, e essa, consequentemente, se tiver uma causa subjacente inicial, também preencher na linha subsequente, até de preferência, quando possível, quando tiver uma sequência grande o suficiente para preencher tudo, então sempre a última linha a preencher vai ser a causa básica daquele óbito. Então, como está aqui, linha A, causa imediata, evitar aqui insuficiência de órgão, tipo insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, porque causa que é indefinida, que não gera o poder de estatística de relação de doenças com óbitos. E, então, a linha A vai ser preenchida com a causa imediata, e essa causa vai ser devido a um diagnóstico que vai estar na linha B, e esse diagnóstico da linha B vai ser devido a um diagnóstico que vai estar na linha C. Não há necessidade de preencher todas as linhas se não houver informações para isso. Mas a última linha vai ser sempre a causa básica, aquela causa, lesão, ou trauma, ou acidente, ou violência, o que quer que seja, que iniciou aquela sequência de acontecimentos que levou à causa final. Então, a causa básica é sempre a última informação aqui. E se tiver alguma doença, alguma comorbidade, então essas duas últimas linhas aqui são para ser preenchidas com essas comorbidades que não necessariamente tiveram é, vínculo causal com as causas que levaram ao óbito, mas podem eventualmente estar relacionado com o agravamento de alguma das situações. Então, nunca escrever natimorto em nenhuma dessas linhas aqui. A gente sempre vai escrever a causa do óbito e as causas que levaram a essas causas, entendeu? Então, condições e causas de óbito. Evitar sintomas. Aqui a gente não põe sintomas, a gente põe patologia. E evitar causas terminais, como insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática. Se registrar insuficiência de algum órgão ou sistema, eventualmente numa dessas intermediárias, pode colocar alguma insuficiência, tem que registrar na linha seguinte, na linha inferior, a causa dessa insuficiência. O óbito consequente a um procedimento qualquer, por exemplo, estava fazendo uma videolaparoscopia,
que deu origem a uma. Já estou preenchendo aqui, tá? Então, vamos supor, houve uma videolaparoscopia que levou a uma lesão de alça, e essa lesão de alça levou a uma peritonite, o paciente morreu de sepsis por causa da peritonite. Mas por que que ela fez essa videolaparoscopia? Aí tem que colocar embaixo a indicação dessa videolaparoscopia. Então, em alguma dessas linhas, vai colocar que a paciente ou o paciente tinha uma colicistopatia, alguma coisa, que gerou a indicação daquela cirurgia. Então, óbito consequente ao procedimento, registrar a causa e indicação desse procedimento. E se houver uma neoplasia, como alguma das causas aqui de óbito, então sempre colocar a localização. Ou, se não se conhece a localização primária, sítio primário desconhecido. Neoplasia com sítio primário desconhecido. Aqui alguns exemplos de preenchimentos corretos, né? A paciente que tinha insuficiência renal crônica e começou a fazer diálise, então esse era o procedimento que levou à sequência das complicações, mas qual a causa, a indicação da diálise peritoneal? Era a insuficiência renal crônica por nefropatia diabética. Então, o paciente fez diálise, num dos procedimentos evoluiu com peritonite, choque séptico. Então, colocando aqui sempre o período estimado de doença, né, o tempo estimado de cada uma das doenças, e a sequência natural, as causas que foram hierarquicamente acontecendo numa ordem inversa. Causa básica, a causa intermediária e a causa imediata do óbito. Aqui nesse outro exemplo, era uma tetralogia de Fallot, que indicou uma cirurgia cardíaca. Essa cirurgia cardíaca evoluiu no pós-operatório com uma broncopneumonia e o paciente evoluiu com choque séptico, que foi a causa do óbito. Então, lembrar que o CID não deve ser preenchido pelo médico, então a gente coloca só o procedimento, coloca só os diagnósticos, causas do óbito, e a gente não deve preencher o CID para não preencher errado, que a gente domina pouco isso. No caso de morte materna, então, se foi durante a gravidez, se foi durante o parto, se foi até 42 dias após o fim da gravidez, que aí já é um tempo intermediário, se foi com causa relacionada à gravidez e se foi tardia, entre 42 dias e um ano, ainda pode ser relacionado, se teve como causa da gravidez, então a causa tardia pode ser entre 42 dias e um ano. O bloco 6 é o bloco de identificação do médico. O médico preenche seu nome com letra legível, de preferência letra de forma, ou datilografado, e assim, como todo documento. Então, preenche aqui legível, põe o CRM. A gente tem que informar na declaração se teve médico assistente, se esse médico é o médico assistente, se ele é substituto, se ele é do Instituto Médico Legal, se ele é do Serviço de Verificação de Óbito. Então, quem preenche aqui, põe o CRM, diz o que ele é, diz a sua indexação do CRM e a unidade federativa. Então, meio de contato importante, tem que ter o telefone ou o e-mail e tem que assinar e carimbar. Se por acaso, isso aqui é muito importante, se por acaso a família decide que vai fazer cremação, existe uma obrigação a mais. Se foi óbito de causa natural, 2 médicos têm que assinar a declaração de óbito. Se foi de causa natural, mas a declaração de óbito foi preenchida por legista, apenas um médico é necessário. Se foi por morte violenta, logicamente, o corpo vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal e vai ser preenchido pelo legista. Mas a cremação, no caso de morte violenta, só pode acontecer depois da autorização judicial. Isso aí porque tem que ser avaliado de maneira muito cuidadosa para ver se não vai
haver necessidade de exumação do corpo, novos estudos para a investigação. Quando do preenchimento do bloco 7 é quando para definir se houve alguma causa externa, né? Se por acaso não teve causa externa, colocar aqui na descrição sumária que não há evidência, não há sinais de violência. Então, é, médico do serviço público ou o único médico da localidade que não deu assistência, sempre assinalar isso. Não há sinais de violência. Isso se for morte natural, obviamente. Se não for morte natural, isso aqui tem que ir para o Instituto Médico Legal, que ele vai, e aí ele vai descrever aqui a lesão básica que levou ao que foi originado do trauma, que tipo de trauma que levou àquele óbito. Perguntas importantes. Paciente idoso, vítima de queda de escada, sofre fratura de fêmur. Ele é internado, submetido à cirurgia, e estava evoluindo adequadamente, mas adquiriu uma infecção hospitalar, vindo a falecer 12 dias depois, por bronquipneumonia. Quem deve fornecer o atestado, a declaração de óbito? E o que ele deve anotar no preenchimento? Então, quem tem que preencher isso aqui é esse paciente, apesar de ele ter morrido de bronquipneumonia 12 dias depois, mas tudo se originou de uma queda de escada. Então, foi um acidente, um trauma, e aí, se houve traumas, ele tem que ir para o Instituto Médico Legal, o Instituto Médico Legal vai fazer a necrópsia, a autópsia dele, vai avaliar as causas que levaram ao óbito e preencher aqui. Então, tem que ser do Instituto Médico Legal. E vai colocar aqui a causa inicial, tudo se originou da queda de escada, né? Foi o trauma que levou à fratura dele, então queda de escada, ação contundente, fratura de fêmur e bronquipneumonia. Tá? Então, essa forma serve de ser preenchido, mas isso aqui vai ser preenchido pelo médico legista. No bloco 8, é a identificação do cartório de registro civil. Isso aqui tem 5 variáveis e é para identificar o cartório que preencheu aquela declaração de óbito no caso de que o óbito aconteceu numa localidade que não tem nenhum médico para fazer essa declaração. Então, o corpo é encaminhado ao cartório, o cartório vai registrar aqui os seus dados, o nome do cartório, o município, o registro e a data do óbito e o estado, né, unidade federativa. E esse preenchimento do bloco 9, que é feito no cartório, deve ser assinado por um declarante, que vai declarar o que ele viu, o que ele sabe, um responsável pelo falecido, e tem que ter a presença de 2 testemunhas para assinarem, testemunhando a veracidade da informação. Esse bloco 9, ele tem 5 variáveis, e o preenchimento pelo cartório do registro civil. Não há registro da causa de óbito aqui, porque o declarante ele não tem habilidade na área de saúde na maioria das vezes. Se ele fosse médico, ele não teria que preencher, já que não tem outro médico, mas não há registro da causa do óbito. O declarante, como disse, responsável pelo falecido, 2 testemunhas que devem apresentar um documento de identidade com fotografia. Bom, essa foi a segunda parte dessa discussão sobre declaração de óbito. O próximo vídeo vai ser um pouco mais prático, tirando algumas dúvidas no preenchimento objetivo ali das causas de óbito e mostrando, falando um pouco sobre o que é o Código Garbage, que é um código que foi desenvolvido na intenção de buscar todas aquelas definições de causa que são muito todas aquelas causas registradas ali que são muito indefinidas, que não servem para estabelecer elo entre patologias e prevalência de óbito, e são pouco informativos. Então, quando há um preenchimento com dados que não são úteis na formulação de estatística,
a declaração de óbito é devolvida para que o médico que preencheu corrija as inconsistências. Muito obrigado e até a próxima.